Olá pessoal, eu sou Hugo de Brito Machado II e esse é mais um vídeo do quadro Dissecando o CTN. No vídeo de hoje trataremos do artigo 100 do Código Tributário Nacional, dedicado às normas complementares da legislação tributária. De acordo com o artigo 100 do Código Tributário Nacional, são normas complementares das leis, dos tratados e das convenções internacionais e dos decretos os atos normativos expedidos pelas autoridades administrativas, ou seja, aqueles atos feitos por delegado da Receita Federal, por secretário da Fazenda, por chefe da coordenação da administração tributária, enfim, a administração pública é dotada de uma estrutura hierarquizada. Essa estrutura, os postos, os cargos, eles são ocupados e exercidos por pessoas que são as autoridades da administração tributária, pessoas que exercem aquelas funções reconhecidas pelo direito administrativo, e nessa condição editam atos que têm efeito normativo, atos infralegais, atos que são inferiores aos decretos, às leis, naturalmente, aos decretos. Então, as leis feitas pelo Poder Legislativo prevalecem sobre todas as normas feitas pelo Executivo, com exceção das medidas provisórias, porque pela Constituição tem força de lei, mas com exceção das MPs, as normas feitas pelo Presidente da República, os decretos, as normas feitas pelo Ministro de Estado, pelos subordinados ao Ministro, pelos subordinados aos ministros, e assim por diante, são normas infralegais que têm a hierarquia que possui a autoridade que as edita. Então, as instruções normativas, as portarias estão abaixo dos decretos e assim sucessivamente. E são essas normas, as instruções normativas, as portarias, as ordens de serviço, os atos normativos feitos pelas autoridades da administração que estão aqui referidos no inciso 1 do artigo 100. Em seguida, o inciso 2 se reporta às decisões dos órgãos singulares ou coletivos de jurisdição administrativa, são as decisões proferidas pelos órgãos de autocontrole, de controle interno da legalidade administrativa, decisão proferida pela Delegacia de Julgamento, pelas DRJs, pelo CARF, Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, mas o artigo tem uma parte final que ressalva: a que a lei atribua eficácia normativa. Essa parte final é muito invocada, por exemplo, por DRJs, por decisões de delegacias regionais de julgamento, turmas julgadoras de delegacias regionais de julgamento, para ignorar as decisões do CARF quando essas decisões do CARF são favoráveis ao contribuinte. Então, quando o CARF tem uma jurisprudência firme em favor do contribuinte, por exemplo, quanto à possibilidade de creditamento de certas importâncias a título de PIS e COFINS não cumulativos, porque são insumos, já há jurisprudência firme do CARF nesse sentido, mas a DRJ insiste em manter um auto de infração, lavrado em desconformidade com esse entendimento. Quando o contribuinte apresenta uma defesa invocando a jurisprudência do CARF, que lhe é favorável, a DRJ diz: não, essa jurisprudência não é vinculante, não sou obrigado a seguir, e ignora a jurisprudência. Essa é uma visão equivocada, porque apesar de não estar referida no artigo 100, inciso 2, as decisões do CARF, mesmo quando não têm força vinculante, elas enunciam o entendimento do órgão ao qual a legislação atribui a competência para dar a palavra final em matéria de interpretação da lei tributária no âmbito administrativo. Além disso, o Código de Processo Civil, no artigo 15, estabelece que ele tem aplicação supletiva ao processo administrativo e, portanto, a força que o Código de Processo Civil dá aos precedentes deve ser observada também na esfera administrativa, apesar do que diz o artigo 100. E é inclusive curioso, porque quando se trata de adotar um entendimento que prejudica o contribuinte, mantendo o auto de infração, as DRJs citam copiosas decisões do CARF, que nesse momento elas entendem que são vinculantes. Então isso mostra que a referência às decisões, na verdade, é seletiva, não se deve ao que consta na parte final do artigo 100, mas a uma vontade mesmo de manter autos de infração, mesmo quando não são legais, à luz do entendimento já afirmado no CARF. Em seguida, no inciso 3 do artigo 100, se reporta as práticas reiteradamente observadas pelas autoridades administrativas, e aqui nós temos a clara consagração do costume como fonte do direito tributário, fonte que está, notem bem,
no campo das normas complementares, abaixo mesmo dos decretos e, portanto, infralegais. Porém, ainda assim, fonte do direito tributário. Não qualquer costume, mas aquele oriundo das práticas reiteradamente adotadas pelas autoridades administrativas. Aqui nada mais temos do que a aplicação do princípio da vedação ao venir em contra factum próprio. A autoridade não pode adotar uma prática reiteradamente e depois pretender prejudicar o contribuinte que seguiu essa prática. Então essa prática tem sim um efeito vinculante sobre essas autoridades que devem respeitar a conduta daquele contribuinte que se amoldou a essas práticas. Ah, mas se a prática foi ilegal, a autoridade está proibida de restabelecer a legalidade? Não, é aqui a resposta nós encontramos no parágrafo único. A observância das normas referidas neste artigo exclui a imposição de penalidade, a cobrança de juros de mora e a atualização do valor monetário da base de cálculo do tributo. Então, se o contribuinte seguiu uma prática reiterada e depois se apurou que essa prática era ilegal e que o tributo era devido em um montante maior do que o que inicialmente se recolheu, por força da prática reiterada, o contribuinte não poderá ser punido. Sendo de se lembrar que, se não se tratar apenas de uma prática reiterada, mas de uma resposta dada para o próprio contribuinte de cuja conduta se cogita, não é um costume que ele sabe que existe na repartição, mas que foi informado a ele oficialmente, aí nem o tributo pode ser cobrado, salvo em relação a fatos futuros, a mudança, posteriores à mudança de entendimento, ou à mudança de prática reiterada, mudança de critério jurídico, mas isso será visto quando do comentário ao artigo 146 do Código Tributário Nacional. E, finalmente, o inciso 4 do artigo 100 se reporta aos convênios que entre si celebrem a União, os Estados, o Distrito Federal ou os municípios. Então, esses entes podem celebrar convênios. Através desses convênios, eles fixam, por exemplo, a troca de informações, eles estabelecem a aplicação no território de um da legislação do outro e vice-versa, mas esses convênios têm aqui essa eficácia ou essa hierarquia de norma complementar. Estão abaixo mesmo das leis e dos decretos que tratam da legislação tributária. Se tiver gostado desse vídeo, não se esqueça de curti-lo, de se inscrever no canal para acompanhar os próximos, ativar as notificações e de deixar aqui na caixa de comentários o que gostaria de ver examinado nos próximos vídeos. Até lá!